A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe vocês que têm acompanhado diariamente esse devocional. O devocional é um momento que nós reservamos para termos um particular com Deus através da palavra, meditando na palavra de Deus, e também para orarmos, buscarmos a face do Senhor através da oração. O tema de hoje é a mentira e suas consequências. Para falar sobre esse tema, vamos meditar no livro de Gênesis. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 20, para meditarmos, para falarmos acerca do tema a mentira e suas consequências. Em Gênesis, capítulo 20, vamos juntos meditar nesta mensagem. Gênesis, capítulo 20, versículo 1. Gênesis capítulo 20, versículo 1. Vamos meditar na palavra de Deus em Gênesis capítulo 20, versículo 1. E falar sobre o tema mentira e as suas consequências. Vamos iniciar a nossa meditação pelo versículo 1, para que todos entendam a palavra de Deus. Gênesis capítulo 20, versículo 1 diz assim, vamos juntos ler esses versículos. Abraão partiu dali para a região do Néguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho. Ele disse, você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho, sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros
e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxeste tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: Certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, e deu-os a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. E a Sara ele disse: Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. A palavra de Deus fala acerca de Abraão e Sara, sua mulher. Abraão, quando chegou em Gerar para habitar em Gerar, estavam peregrinando em Gerar. E quando chegou naquele lugar, Abraão, ele disse a Sara que se alguém naquele lugar perguntasse se ela era sua mulher, era para Sara dizer que eram irmãos, porque ele sabia que os homens daquele lugar poderiam matá-lo se soubesse que Sara era sua mulher. E o rei Abimeleque, vendo Sara, ele, no instante em que viu Sara, ele gostou de Sara e mandou buscá-la e tomou-a para si. E Sara já estava no palácio devido à ordem do rei Abimeleque. Mas Deus interviu, porque quando Sara chegou àquele lugar, por ordem do rei, ela teve que obedecer e ir. E quando ele perguntou a Abraão se Sara tinha algum grau parentesco com ele, se Sara era sua mulher ou sua parente, Abraão disse a ele que era sua irmã, e Sara confirmou isso. Abraão já havia combinado isso com Sara, temendo pela sua própria vida. Ele sabia que poderiam mandar matá-lo, principalmente o rei poderia ordenar a sua morte se soubesse que Sara era sua mulher. Mas quando Sara estava naquele palácio, certa noite, Deus disse a Abimeleque, porque Abimeleque, o seu plano era tomar Sara como uma de suas mulheres, de suas esposas.
Mas naquele sonho, Deus interviu e disse a Abimeleque: você morrerá. A mulher que você tomou para si é casada. Mas Abimeleque, ele ainda não havia tocado em Sara. E ele disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Porque ele sabia que se ele fosse destruído, fosse morto, todo o seu povo, seu reino seria destruído. E ele disse: Senhor, destruiria um povo inocente? Foi Abraão que me disse que ela é sua irmã. E também Sara confirmou dizendo que é irmã de Abraão. E o Senhor falou com Abimeleque, porque Abimeleque disse a ele que havia feito isso, a decisão que tomou de mandar levar Sara até o palácio, ele ter tomado a decisão de tomá-la como esposa. Foi de uma forma inocente que ele havia feito isso, pensando que Sara era irmã de Abraão. E o Senhor disse a ele: sei que você fez isso de coração puro, por isso impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva Sara ao seu marido. Abraão é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, seja certo de que você e todos os seus morrerão. Abimeleque, ele foi impedido por Deus de desonrar Sara por causa da doença que o atingiu. Mas Deus sabia que Abimeleque estava inocente naquela situação. E na manhã seguinte, Abimeleque consultou os conselheiros, contou a eles o que havia acontecido e todos tiveram medo, porque eles se lembraram também que no Egito, em uma mesma situação, Abraão havia dito que Sara era sua irmã e os egípcios foram atingidos por grande destruição e por muitas doenças. E todos ficaram conhecendo, sabendo acerca do que aconteceu no Egito. E Abimeleque ele mandou chamar Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que pequei contra ti para trazeres tamanha culpa sobre mim e meu reino? Isso não se faz a ninguém. E Abraão disse a ele: certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa de minha mulher. Pensei dessa forma, e também, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E ele disse também: quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: se alguém perguntasse, para que dissesse que somos irmãos. E Abimeleque, ele mandou trazer ovelhas, bois, servos e servas, e deu a Abraão e devolveu a ele a Sara. E disse a Abraão: minha terra está diante de ti, pode ficar onde quiseres. A Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. E Abimeleque, ao contrário de Faraó, que pediu que Abraão saísse do Egito, Abimeleque permitiu que ele usufruísse de suas terras.
e ele pediu que Abraão orasse em seu favor. E Abraão orou abençoando Abimeleque, sua mulher, suas servas, servos foram todos curados. E puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado as mulheres daquele reino, as havia tornado estéreis. Mas Deus, ele fez isso para mostrar o seu grande poder. Mas podemos observar que a mentira dita por Abraão e Sara trouxe consequências, fazendo com que aquele rei, sabendo que Sara era irmã de Abraão, pensando que eram irmãos, ele ordenou para que a levassem ao palácio, porque ela seria uma de suas esposas. A mentira trouxe as consequências de Sara ter que ficar naquele palácio, e também Abimeleque, dele tomá-la como sua mulher, como sua esposa. Mas Deus, ele interviu, Deus com seu poder, ele agiu para que o que havia acontecido, o que a mentira havia causado, porque a mentira tem as suas consequências. Aquele que mente sofre as consequências disso. Não existe mentira pequena ou grande. A mentira não é correta e não agrada a Deus. Quando Abraão e Sara mentiram, eles desagradaram ao Senhor. E por causa da mentira, aqueles problemas que houve, as mulheres do reino de Abimeleque ficaram estéreis, porque Abraão mentiu e a mentira trouxe sérias consequências. Muitos mentem e dizem que não serão descobertos, mas a mentira traz sérias consequências. A pessoa que deixa se levar pela mentira, ele acaba sofrendo as consequências da mentira dita por ele. E isso destrói. A mentira significa engano. E a mentira tem destruído amizades, relacionamentos. Através da mentira, quantos que perdem a amizade por causa da mentira, que significa engano. A palavra do Senhor fala de forma bem clara acerca das consequências que trouxe a mentira dita por Abraão e Sara. Abimeleque poderia ter tomá-la como sua mulher, e isso desagradaria ao Senhor. As consequências seriam ainda maiores, porque a mentira traz grandes consequências, consequências destrutivas para a vida do ser humano que vive em mentira, porque a mentira significa engano. A mentira, ela acaba destruindo. Podemos meditar, confirmar na meditação da palavra de Deus acerca das consequências da mentira de Abraão e Sara, porque aquele rei, pensando que Sara era irmã de Abraão, ele mandou tomá-la para ser sua esposa. E as mulheres do reino foram atingidas por uma doença que as deixou estéril. O rei também foi atingido por uma doença
E só quando ele reparou seu erro, mesmo não sabendo que Sara era mulher de Abraão, mesmo sendo inocente nessa situação, isso trouxe ao rei e trouxe ao seu reino sérias consequências devido à doença que os atingiu. E essa mensagem é para nós refletirmos acerca da mentira, acerca das consequências causadas pela mentira. Quantas pessoas que, devido à mentira, perderam relacionamentos, foram destruídos por causa da mentira, amizades que foram rompidas por causa da mentira, sérias consequências são causadas pela mentira. E podemos confirmar isso na palavra do Senhor, não só acerca de Abraão e Sara, acerca da mentira de Abraão e Sara, que a consequência causada por causa disso. Mas o Senhor, ele fala em sua palavra em Provérbios, capítulo 13, versículo 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Ímpio significa incrédulo, aquele que está longe, distanciado de Deus. Ele aceita a mentira, mas essa mentira o acaba destruindo. A palavra de Deus nos fala no livro de 1 Reis, no capítulo 13, fala acerca de onde Deus havia enviado um profeta de Judá a Betel para profetizar diante do rei Jeroboão contra o altar. A palavra de Deus fala acerca da mentira no capítulo 13 de 1 Reis, e podemos também confirmar isso também na palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, que fala a história acerca de Naamã, da cura de Naamã, e que o profeta Eliseu não aceitou os presentes que Naamã lhe ofereceu, porque Deus havia realizado o milagre, a cura na vida de Naamã. E o profeta Eliseu, ele não queria os presentes para que depois não pensassem que ele usava, através da cura, milagres, usava isso para usufruir de presentes, de bens. O que havia acontecido era um milagre que Deus havia, pelo seu poder, realizado. E era isso que o profeta queria que todos pudessem saber, através do milagre realizado na vida de Naamã, que em Israel havia um profeta e em Israel havia um Deus que tem todo o poder e que realiza milagres. Mas o que iremos falar é sobre Geazi, servo do profeta Eliseu. Quando o profeta Eliseu não aceitou os presentes oferecidos por Naamã, que era general da Síria e era antes leproso, mas havia recebido a cura quando ele obedeceu a ordem de Deus dada por meio do profeta Eliseu, para que ele mergulhasse no Jordão por 7 vezes. E tendo feito isso, ele recebeu a cura
Sua pele ficou limpa como a pele de um bebê recém-nascido, diz a palavra de Deus. E Naamã, quando foi curado, Naamã, ele estava alegre, estava feliz com a cura, porque ele há anos estava com a lepra e nada antes o havia curado. E ele havia recebido o milagre diante da palavra do profeta Eliseu, palavra que Deus falou por meio de Eliseu. E Naamã quis presentear o profeta, mas ele não aceitou, porque ele queria era que o nome do Senhor fosse glorificado e todos soubessem acerca do milagre feito pelo Senhor, e ele não aceitou aqueles presentes. E quando Naamã partiu, Geazi, servo do profeta Eliseu, foi ao encontro de Naamã, dizendo que o profeta Eliseu havia resolvido aceitar os presentes, um pouco daqueles presentes, para dar aos necessitados. Mas Deus, que tudo conhece, ele sabia o que Geazi estava fazendo. Quando Geazi foi falar com Naamã, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus levou o profeta Eliseu onde estava Geazi e revelou a ele tudo o que Geazi estava fazendo. E quando Geazi voltou, ele que já havia usado a mentira para falar com Naamã, ele também mentiu, tentou mentir para o profeta Eliseu. Mas o Espírito de Deus já havia lhe revelado. E as consequências de Geazi por mentir foi ficar leproso. E essa lepra não estaria só sobre ele, mas sobre todos os seus descendentes. Pare agora para refletir acerca do que a mentira, as consequências que a mentira trouxe para Geazi, servo do profeta Eliseu. Aquela doença que não só o atingiria, mas que estaria sobre todos os seus. E também a palavra de Deus nos fala sobre a mentira, a mentira que é destrutiva, trouxe grande destruição sobre a vida de Geazi, quando o profeta Eliseu disse a ele que a lepra de Naamã se pegaria a ele e a toda a sua semente para sempre. Ele e todos os seus seriam leprosos, para sempre teriam a mesma lepra que antes estava sobre Naamã. Entenda as consequências que Geazi ele sofreu pela mentira, por causa da mentira. A palavra do Senhor também no livro de Isaías, capítulo 28 de Isaías, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, Isaías, capítulo 28, versículo 17. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Isso quer dizer que nada que o homem pratique pode ficar encoberto. A mentira, não adianta o ser humano usar a mentira, usar o engano, que as consequências virão. Ele sofrerá, mais cedo ou mais tarde, ele sofrerá as consequências da sua mentira. A mentira é um grande erro. A mentira traz destruição para a vida do ser humano.
Podemos confirmar isso meditando na palavra de Deus, palavra do Senhor, que fala sobre a mentira e suas consequências. Vamos meditar em outros versículos da palavra de Deus que fala acerca disso. As consequências da mentira, as consequências causadas pela mentira. Consequência de Gease foi a dor, o sofrimento, ser acometido, atingido pela lepra, não só ele, mas também a sua família, toda a sua descendência. Vamos meditar em mais alguns versículos da palavra de Deus e já encerrarmos a nossa meditação nesta live devocional diário, Momento com Deus. Vamos meditar acerca das consequências causadas pela mentira. No Éden, Gênesis, livro de Gênesis, vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então de uma das costelas de Adão formou Eva, aquele homem que outrora estava solitário, mas Deus, tomando a costela de Adão, ele formou Eva. E em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente estava enganando Eva com as suas palavras. E a palavra de Deus diz que quando a serpente enganou a Eva, dizendo que ela não morreria se comesse do fruto que Deus havia lhes proibido de comer. A palavra de Deus diz que a mulher comeu e deu também a Adão, seu marido. E abriu-se-lhe os olhos, e eles viram que estavam nus. O que a serpente usou para enganar Eva foi a mentira, porque a mentira é engano. E o engano, a mentira, traz sérias consequências. Para nós encerrarmos, vamos meditar na palavra de Deus que fala sobre o engano,
que fala acerca da mentira. Podemos citar também sobre Safira e Ananias, que venderam uma propriedade que lhes pertencia, mas antes combinaram entre si de mentir para os apóstolos diante dos apóstolos, porque ali na comunidade dos apóstolos, quando alguém vendia alguma coisa, repartia o dinheiro entre todos ali, porque viviam ali em comum acordo, todos em uma só fé, e um ajudava o outro naquilo que possuía. O que pertencia a um, isso era para ajudar a todos de uma forma comum. Quando alguém possuía alguma coisa, era um bem comum, um bem que seria para todos usufruir. Mas Safira e Ananias, eles combinaram entre eles que mentiriam acerca do valor da propriedade que haviam vendido, para que não repartissem o valor total daquele dinheiro entre todos da comunidade. E Ananias mentiu, e quando ele mentiu, a palavra de Deus diz que ele foi fulminado. Ananias morreu por causa da sua mentira diante de Deus. E também quando Safira disse o mesmo, porque eles haviam combinado mentir, quando chegou já haviam levado o corpo do seu marido. E Safira, ela disse as mesmas palavras de Ananias e caiu ali morta no mesmo instante. Isso é para nós entendermos as consequências que a mentira pode trazer. As consequências da mentira, porque mentira significa falsidade. Onde há mentira, existe falsidade. Onde há mentira, existe destruições, brigas, desentendimentos por causa da mentira. E Safira e Ananias perderam suas vidas por causa da mentira, por causa do engano. Por isso precisamos refletir como nós temos agido. Temos deixado sair de nossos lábios palavras de mentira, de engano. Isso trará sérias consequências. A mentira e o engano traz sérias consequências. Quando Eva entregou a Adão, deu a ele o fruto da ciência do bem e do mal, ali houve mentira, porque ela foi enganada pela serpente que mentiu para ela. Mas as consequências foi ficar separado de Deus. As consequências da mentira, do engano ali foi se separar, se distanciar de Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Provérbios capítulo 13, versículo 5. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha
e se confunde. Salmos de número 63, versículo 11. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Provérbios capítulo 14, versículo 5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Acabamos de ler sobre as consequências trazidas pela mentira, consequências destrutivas. Vamos agora juntos orarmos, buscarmos a Deus, pedirmos ao Espírito Santo de Deus que em nós sejam produzidos os frutos do Espírito, porque aquele que é dominado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está na sua vida, ele se afasta do pecado, se afasta da mentira. Em Romanos capítulo 1, versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. A esse cuja vinda, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida de Cristo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que erra, e qualquer que ama e comete a mentira. O Senhor está dizendo na sua palavra que ficarão de fora aqueles que cometem, aqueles que praticam a mentira. Vamos agora buscarmos a Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, suplico a Deus pela tua misericórdia e infinita compaixão. Peço, ó Deus, no nome de Jesus, que através do teu Espírito Santo, o Senhor venha nos ensinar, Senhor, a fazermos a tua vontade. Ó Deus, no nome de Cristo, nos ensine, Senhor, a nos recuarmos da mentira. Senhor, lava com teu sangue a nossa mente e o nosso coração. Ore me canta, laba sube as nébia. Ore me canta, sube, eri canta, labalaia, eri ande coma. Ora basteia, Deus Santo, Deus de poder. Peço no nome de Jesus, grande Deus Jeová, pelo sangue de Jesus, ore me canta, súbia. Ó Deus poderoso, Deus tremendo, no nome de Jesus, suplico que o teu Espírito Santo, ó Deus, o teu Espírito lhe canta súbia, que o teu Espírito Santo nos ensine, Senhor, a fazermos a tua vontade, que ele venha nos convencer, Espírito Santo de Deus, que seja, Senhor, o teu trabalhar, o teu operar através do teu Espírito, venha fazer maravilhas. Oh, decanta súbia,
no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus Santo, Deus de poder, continue abençoando cada vida. Continue, Deus, tocando nessas vidas que estão orando, clamando pela sua vida e pela sua família. Clamo agora, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro. Clamo, ó Deus, pedindo a sabedoria do Teu Espírito Santo e que o Senhor, meu Deus, através do poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha fazer mudanças. Sim, Espírito de Deus, na nossa forma de ser, no nosso agir, que o Senhor venha, ó Deus, nos santificar na verdade que é a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos que acompanharam essa live devocional diário, Momento com Deus, que vai ao ar todos os dias no horário das 20 horas, 20 horas e 50 minutos. Que Deus abençoe vocês que acompanharam, vocês que meditaram na palavra de Deus e também oraram. No nome do Senhor Jesus, amanhã, no nome do Senhor, será a live no horário a partir das 13 horas, a partir das 13, e também a live a partir das 18 horas e 30 minutos, e também a live devocional diário Momento com Deus às 20 horas e 40 minutos, e a live da madrugada a partir das 3 da madrugada, no nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.